O que fazer quando um determinado produto apresenta defeito de fabricação? Em quanto tempo o fornecedor deve corrigi-lo? Essas são as perguntas mais comuns de você, telespectador, que se depara com alguma situação desse tipo. E hoje é comum ouvir falar em recall, especialmente no caso de veículos. Mas você sabia que recalls não se limitam apenas aos automóveis? Os defeitos de fabricação são comuns nos mais diferentes ramos da indústria. Mas quais os caminhos legais que o consumidor deve percorrer diante desse problema? E foi em decorrência de um defeito de fabricação que um motoqueiro, por muito pouco, não perdeu a vida. A moto que ele pilotava partiu-se ao meio com a quebra do quadro. Laércio Lobo mostra exatamente onde o quadro da moto se partiu. O motociclista lembra o pior momento da vida dele. Esse acidente ele aconteceu no dia 8 de dezembro de 2010. A moto simplesmente partiu ao meio, entendeu? Assim, ela me arremessou mais ou menos a uns 8 metros da moto. Eu tive escoriações nas costas, nos braços, nas pernas, quebrei a minha clavícula. Nessas fotografias, o registro das escoriações que teve pelo corpo. A moto de 150 cilindradas é desse mesmo modelo. Preocupado com a possibilidade de haver outro acidente, o irmão já se precaveu, reforçando parte da estrutura da moto. Eu fiz o reforçamento justamente onde ela parte. Eu fiz e penso futuramente em fazer em toda a estrutura. Porque já que você reforça onde parte, ela pode partir em outro lugar. A gente não sabe até que ponto pode acontecer, a questão da qualidade. A gente já viu que, infelizmente, deixa a desejar. Eu passei um risco de morte realmente, e existem vários casos nessa mesma situação. Quem tiver a oportunidade de colocar lá no Google quadro da Kansas 150 partido, vão se impressionar. É uma coisa chocante. Você vê a todo momento uma nova situação, um novo, ou no próprio até Orkut. Quem tiver acesso ao Orkut, entra na comunidade Kansas 150, que vai ter vários relatos, entendeu? O que Laércio, a família e os amigos agora esperam é que a justiça seja feita. O meu processo está na justiça, entendeu? Aí só os meus advogados que estão tomando conta do caso, mas basicamente está na justiça. A empresa responsável pela fabricação da moto divulgou por nota oficial que contatou diversas vezes o consumidor com o objetivo de analisar e testar a motocicleta e os problemas relatados por ele, mas que até hoje não obteve sucesso. Ainda segundo a nota, a empresa tem uma equipe de técnicos à disposição do consumidor e se compromete, assim que é analisada a motocicleta, tomar todas as medidas possíveis para que o eventual problema seja solucionado. O SRTV convidou o advogado José Gomes para esclarecer ao consumidor quais os trâmites legais da negociação. Boa tarde, doutor José. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Para a gente esclarecer melhor o nosso telespectador, que tipo de defeito pode ser considerado defeito de fabricação em diversos produtos? Veja bem, primeiramente é bom ressaltar que aí se trata de uma relação exclusivamente de consumo, né? Ou seja, esses produtos que são postos à venda no mercado em grande escala para uma grande quantidade de pessoas, faz com que esse consumidor, ao aderir a compra desse produto, ele está travando ali uma relação contratual em uma situação um pouco já desequilibrada, ou seja, o consumidor às vezes ele não é informado em detalhes de forma clara e técnica das condições do produto, bem como das suas peças e dos seus componentes. Então, quase que todos os produtos adquiridos nesse ramo, principalmente produtos de grande escala tecnológica, como bens, automóveis e imóveis. Produzidos em série. Em série, você não tem condições, leigo, na grande maioria, de analisar em detalhes e verificar se há um defeito aparente ou não. Né? Então aí é quando a gente entende que muitos desses defeitos que vêm aflorar com o uso, né? Porque muitos deles não se aflora com o uso, porque se o produto sai da caixa, sai lá do supermercado ou da revendedora, e ele aflora com o consumo, com o uso constante do produto. Então esse defeito é um defeito que a gente chama de oculto. Né? Então o consumidor tem que estar atento a duas situações. Ao comprar um produto, verificar de forma aparente se ele possui algum defeito visível. Esse defeito visível, que a gente chama de defeito aparente, seja em pintura, seja algo quebrado, como um quadro já danificado, ou um pneu, um aro, alguma coisa assim já com defeito aparente e visível, ele tem aí que reclamar esse defeito num prazo de até 90 dias da aquisição do produto. Né? Agora, claro que às vezes o defeito ele não é perceptível olho nu, né? Porque pode ser uma peça, um componente, até mesmo um motor.
algo que você não tenha como saber. E nesse caso, o defeito ele vai aparecer geralmente quando acontece um dano, ou um dano até mais grave, podendo ocasionar até lesão à própria pessoa, que foi o caso aí do consumidor. E nesse caso, a situação ainda é mais grave, né? Isso que o senhor explicou é o que chama de vício de fabricação, é isso? Vício de fabricação ou vício do produto, né? E ainda tem o chamado fato do produto, que é quando esse vício já ocasiona um dano efetivo, né? Que é mais grave, como foi colocado aqui, e que gera duas responsabilidades aí que a gente pode comentar aqui. Doutor José, nós temos várias perguntas de nossos telespectadores. Aqui a Thelma do Santos Dumont comprou um colchão ortopédico e quebrou as madeiras internas ainda dentro do prazo de garantia. Ela já trocou de colchão 2 vezes na loja, sempre pelo mesmo defeito. Agora o novo colchão quebrou de novo. O que ela pode fazer? Olha, veja bem, com relação a essa questão de prazo, é interessante o consumidor ficar atento, porque o consumidor, quando o produto ele é durável, né, que são produtos e bens de durabilidade mais longa, o consumidor ele tem até 90 dias para reclamar diretamente na própria loja onde ele adquiriu ou no próprio fabricante, já que o defeito é interno do produto. Agora, esse prazo de 90 dias, se for um defeito, como eu falei aqui, visível, ele conta-se da data que eu adquiro o produto, né? Se for um defeito oculto, o consumidor pode ficar tranquilo que os 90 dias não vai ser contado de quando ele recebe o produto, mas sim de quando o defeito aparece. Né? Então ele vai reclamar. Quando ele reclama dentro desse prazo, ele tem uma garantia legal de 30 dias para ter uma resposta. Essa resposta ou do conserto ou da impossibilidade do conserto tem que ser uma resposta clara do próprio fornecedor, do próprio fabricante. Né? E diante daí ele pode tomar 3 medidas. Ou ele pode reclamar a troca do produto, ou a devolução do preço pago, ou até o abatimento no preço. O problema aqui é que ela já trocou 2 vezes pelo mesmo produto e apresentou o mesmo problema. Pronto, nesse caso me parece que ela realmente reclamou dentro do prazo, a empresa acatou e tentou fazer a solução e o produto continua com o mesmo defeito. Então, neste caso, é prudente que ela peça o reembolso do preço do produto ou que se troque por um produto similar, de uma qualidade melhor e mais garantido, ainda que haja diferenças de preço. No caso desse rapaz da moto, ele pode pedir o dinheiro de volta dele, então? Nesse rapaz da moto, ele pode pedir o dinheiro de volta, corrigido monetariamente, né, atualizado, e ainda, tendo em vista o dano efetivamente causado, cabe ainda ressarcimento pelos danos materiais, pelos constrangimentos, pelas lesões e todos os prejuízos que lhe foram causados. Certo. A gente continua as perguntas aqui, a dona Leia do bairro Suíça, ela quer saber uma dúvida bastante comum, uma prática bastante comum, que ela comprou um objeto no nome da irmã. A nota fiscal está no nome da irmã dela. Ela quer saber se mesmo assim pode fazer a reclamação. Olha, ela usa efetivamente o produto, né? Agora, perante o poder judiciário, vamos dizer assim, na hora que você tem uma negativa, você não consegue ter esse produto consertado pelo fabricante ou pelo aquele vendedor, comerciante, já que os dois são responsáveis, quem efetivamente deve pleitear isso aí é o efetivo proprietário do bem, que é quem está com a nota fiscal em nome. A dona Eliana, do conjunto Rosa Maria, em São Cristóvão, comprou um celular e está com defeito. Já foi trocar antes de acabar o prazo da troca e não conseguiu efetuar a troca. O que é que ela deve fazer? Comprar um novo aparelho? Olha, se ela não conseguiu efetuar a troca, se houve uma negativa em relação à troca, mesmo ela apresentando esse defeito, cabe a ela ingressar aí judicialmente em um juizado especial, que é bom até ressaltar que como são bens de valores menores do que 20 ou 40 salários mínimos, o consumidor pode ir direto a um juizado especial cível, né, que chamam de pequenas causas, e ele pode pleitear a troca ou a devolução do preço corrigido, né? E lembrando que sempre cabe danos se houve algum tipo de prejuízo causado. Doutor, a gente tem aqui também a dona Kelly do bairro Porto Danta. Ela disse que comprou um eletrodoméstico com defeito e a loja se recusou a trocar apenas 4 dias após essa compra. Aí ela levou para assistência técnica autorizada, que está há 18 dias com esse objeto e até agora não deu resposta para ela. Ela quer saber se deve exigir os seus direitos e como ela pode proceder. Olha, veja bem, essa questão aí foi importante, foi uma questão nova importante, porque existe 2 prazos. Existe o prazo legal, que é esse prazo de 90 dias, previsto no Código de Defesa do Consumidor, e existe o chamado prazo de garantia. Geralmente hoje todo produto que se adquire em lojas, você tem aquela garantia que é dada pela loja, que é uma garantia contratual, né? Então essa garantia contratual, realmente a loja onde você adquiriu o produto, ela não vai fazer a troca, salvo naqueles prazos que eles dão de 24 ou 48 horas. Passado isso, a reclamação tem que ser feita diretamente em uma assistência técnica especializada, caso haja, né? E essa reclamação, a assistência técnica tem até 30 dias, né? Ela está com 18 dias, então ela tem que aguardar 30 dias
para uma resposta ou sim ou não. Né? A partir daí é que ela deve tomar as medidas judiciais se não houver solução. Jânio, do Ponto Novo, disse que comprou um televisor que apresentou defeito e após entrar uma ação no PROCON, ele deve ser ressarcido do valor do eletrodoméstico. O ressarcimento deve ser pago de acordo com o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Caso isso não ocorra, o que ele deve fazer? Veja, a devolução do preço pago deve ser corrigido, né, pelo, salvo engano, é INPC, Índice Nacional de Preço do Consumidor, isso. E ainda pode se pleitear os juros que são cobrados pelo tempo em que ela ficou privada desse capital que ela investiu. Né? Então esse ressarcimento deve ser feito... corrigido, né? Exatamente. Isso. Caso contrário, ela pode pleitear judicialmente essa correção. A gente está falando aí de bens duráveis, mas quando o assunto se trata de bens não duráveis, no caso aqui da dona Lília, do bairro Ponto Novo, ela quer saber sobre alimentos vencidos. Ela disse que comprou um alimento no supermercado, não viu que estava aberta a bolsa, quando chegou em casa viu que essa bolsa estava aberta. Como é que ela vai proceder para trocar? Veja, da mesma forma que se procede em relação aos duráveis, com exceção do prazo que é reduzido. Né? Tendo em vista que o produto é consumível e de durabilidade exígua, então o prazo aí passa a ser 30 dias da aquisição do produto, que é um produto que facilmente se verifica que está fora do prazo de validade, e aí já é considerado uma prática abusiva no mercado de consumo. Doutor José, a Aline, no Marcos Freire 3, diz que comprou um computador e depois de um tempo ele quebrou. A autorizada falou que o computador não funciona mais. Ela quer saber como deve proceder, nesse caso. O dinheiro de volta, comprar um outro produto? Ou o dinheiro de volta, ou a troca do produto, que é a obrigação do fabricante e do fornecedor fazer a troca por outro similar, ou o dinheiro de volta, já que não há conserto para o produto. E é bom até deixar claro que quando existe essa garantia dada pelo contrato de aquisição, esse prazo de 30 ou de 90 dias previsto na lei só começa a fluir expirado o prazo de garantia. Ou seja, se eu tenho 1 ano de garantia no meu produto, então durante esse período eu posso reclamar perante a assistência técnica. O fornecedor deve fazer a substituição automaticamente. Deve fazer, né? E passado esse 1 ano, ainda entra naqueles 90 dias previstos na lei. Muito bem, José. Muito obrigada. Pois é, a gente lembra aqui que além desses conselhos todos, o consumidor pode ligar para o PROCON, o número está na tela, 3211-3383, e fazer as reclamações, né, doutor? Doutor José, muito obrigada por suas respostas aqui, a participação, e agradecer também a participação dos nossos telespectadores. É verdade. Muito obrigado, boa tarde para o senhor.